Como curiosidade também, porque isso é muito requerido aí nesses testes, seja o ENAD, seja mesmo concursos públicos que envolvam algumas questões de economia monetária. Normalmente, por falta do que fazer, de raciocínio, né, o pessoal gosta de colocar questões sobre multiplicador bancário, como se o multiplicador bancário ou o multiplicador monetário fosse a forma como os bancos criam moeda. Então, eu vou só apresentar para vocês a ideia em geral. Então, eu vou fazer um exercício, pedir um exercício para vocês experimentarem isso. Mas não é nada muito palpitante. Depois eu vou fazer umas críticas a esse modelo, que ele não, de fato, ele não explica absolutamente nada, mas seja como for, existe então essa ideia, né, de que existe um tal multiplicador bancário ou monetário. Ele uma ideia, uma teoria, se você quiser, que trabalha com os estoques de moeda, M1, base monetária e depósitos à vista. Então, basicamente, ele apresenta uma relação entre a base monetária e os depósitos bancários, o M1. Então, a ideia básica, né, que orienta muitos economistas ainda, eles ainda acham que isso vale alguma coisa, a ideia básica é que o Banco Central controla a base monetária, quer dizer, a quantidade de reservas que o Banco Central cria estaria sob o controle dele, no sentido discricionário. Ele pode aumentar ou não a base monetária. Isso vai ter várias discussões, né? Mas, basicamente, isso é um erro. O Banco Central não pode controlar a base, mas a gente já vou voltar a isso. Então, se além do Banco Central controlar a base, essa teoria supõe que outras variáveis do sistema são estáveis, são de tal maneira estáveis que elas não afetam a quantidade de meios de pagamento. Meio de pagamento aqui é M1. Então, o Banco Central controla a quantidade de reservas ou base monetária, e dado que as variáveis de comportamento são estáveis, é como se o Banco Central não só controlasse a base monetária, como também o volume total de meios de pagamento M1. Então, vamos ver como é que essa história, né? Parábola, como eu estou dizendo ali. Então, ela parte de algumas relações, né, quantitativas. O Czinho ali seria o comportamento do público, e esse comportamento do público ele se dá em relação ao papel moeda e o M1. Então, é o quanto, vamos dizer assim, do M1, por isso que é importante saber qual é o conceito M1. M1 é papel moeda, em poder do público, mais depósito à vista. Então, o Czinho é o quanto do papel moeda o público quer manter na forma de... O quanto de M1, perdão, o público quer manter na forma de papel moeda. Tá? Então, esse é o primeiro comportamento. Então, se o público quiser ficar com mais dinheiro, papel moeda em mãos, os bancos vão ter menor capacidade de multiplicar. Se o público quiser ficar com menos papel moeda, o banco então terá mais condições de multiplicar. O comportamento do público tem o seu revés, né, que é o Dzinho, que é o quanto do M1, né, do meio de pagamento, o público quer manter na forma de depósito à vista. Então, basicamente, como M1 é formado por depósito à vista mais o papel moeda, então, a relação Czinho é a inversa da relação Dzinho. Então, se Czinho for 80%, Dzinho é 20%. Se Dzinho for 80%, Czinho é 20%.
ok? O Rzinho é o quanto de reservas os bancos devem manter em proporção aos meios de pagamento, né? Então, o Rzinho é a relação de reservas que supostamente o Banco Central pode controlar, né? Então quanto que os bancos vão manter de reservas em proporção aos seus depósitos, né? Então, R é isso, Dzinho ali é a quantidade de depósito à vista, né, que a gente viu ali em cima, e M1 são os depósitos, são os meios de pagamento. Então, a partir daquelas relações ali, nós podemos escrever o seguinte, que a gente sabe que a base monetária, B, é igual ao papel moeda em poder do público mais as reservas. O papel moeda em poder do público é o Czinho vezes M. Vem dessa fórmula aqui, ó. Czinho vezes M1. E as reservas vêm daqui. É RD M1. Então, as reservas vêm dessa formulinha aqui e o papel moeda vem daquilo lá em cima. Sabemos, então, que, como eu disse, a Czinho é a diferença 1 menos D. Então, se Czinho for 80%, Dzinho é 20%. Assim temos, substituindo tudo lá. Então, nós temos que, onde está Czinho, ó, você substitui 1 menos D, M1 e RD M1. Então, aqui a gente vai botar em evidência o M1. Então, M1 menos D menos R, M1. Menos D, que veio daqui, 1 menos R, 1 menos R, M1. Então, a relação meio de pagamento base vai ser 1 sobre 1 menos D, 1 menos R, que é a quantidade de reservas, né, que a gente quer, que o banco deve reter. Pode ser 10%, 20%, 40%, seja o que for. Isso aqui é chamado multiplicador monetário, multiplicador bancário. Então, quais são as hipóteses? As hipóteses são que a B é determinado pelo Banco Central, D é algo estável, conhecido, seja qual a proporção que as pessoas querem manter em depósito à vista, e Rzinho também é controlável pelo Banco Central através dos compulsórios, supostamente. Os bancos também podem fazer reservas voluntárias. Mas seja como for, essa é o multiplicador. E vocês veem aqui da mesma forma. Então, eu posso achar o multiplicador simplesmente dividindo M1 pela base. Se eu sei M1 e a base, eu sei qual é o multiplicador. Não precisa nem desses parâmetros de comportamento. Mas os parâmetros de comportamento também podem ser sabidos. Se eu sei o PMPP, papel moeda do poder do público, e o M1, eu posso calcular o comportamento do público em relação ao papel moeda, e assim sucessivamente. Ok? Então, isso aí também tirado do Banco Central. Agora, observe. Será que o comportamento do público é previsível? Não parece muito, veja, porque o multiplicador monetário, ele é muito variável mensalmente, olha. Ele varia bastante, não aparece nada constante. Alternativamente, como a gente estava vendo antes, bom, não só isso, né? O próprio comportamento do público não necessariamente é constante, nem o comportamento dos bancos em relação às reservas. Finalmente, os bancos podem criar depósitos e depois recuperar as reservas, porque o Banco Central não pode se negar a entregar reservas para os bancos, a menos que ele queira que o sistema bancário quebre. A gente vai ver muito mais sobre isso, mas já deu uma ideia antes, né? Então, a ideia de multiplicador bancário é uma teoria furada, porque, na verdade, os bancos não precisam de reservas para emprestar nada. Eles podem emprestar sem as reservas e depois recuperar as reservas. Isso vai ser quase uma obrigação do Banco Central. Então,
Alternativamente, a teoria mais apropriada é que a moeda é como um fluxo de fundos, ela não é um estoque meramente. Então, ao contrário do multiplicador, o modelo de fluxo de fundos concentra em fluxos. Então, fluxos de empréstimos novos, como eu mostrei antes, né? Os bancos criam moeda quando eles emprestam. Então, eles emprestam criando moeda. Então, por quê? Porque de um lado é ativo dele, é o crédito que ele concedeu, do outro é passivo dele, o depósito que ele criou. Ele simplesmente cria isso. A demanda por empréstimos novos é positiva e não há controle da oferta, somente ilusão do seu crescimento. Quer dizer, o Banco Central não tem controle nenhum sobre a oferta de moeda. E os fatores que realmente afetam, são condicionantes da oferta de moeda, a gente viu. São os gastos do governo, que é chamado necessidades de financiamento do setor público, a variação de títulos públicos, compra e venda de títulos públicos pelo Banco Central, pelo Tesouro também, e a variação do setor externo, né? A entrada ou saída de dólares, e os empréstimos privados. Então, isso aqui afeta, como a gente já viu lá atrás, em outros vídeos, você pode olhar, afeta a variação dos depósitos à vista. Isso aqui são fatores condicionantes da base monetária, basicamente, os gastos e tributação do Tesouro Nacional. Então, se o Tesouro Nacional tem superávit, vamos lembrar, ó, aqui o Tesouro Nacional tem superávit, então ele afeta, se o Tesouro Nacional tem superávit, ele afeta negativamente a base monetária. Então, esse condicionante da base. Então, esse sinal negativo significa qual o efeito disso aqui sobre a base. Então, aqui tem um efeito negativo porque o Tesouro Nacional ele tem mais receitas, digamos assim, do que despesas. Operações com títulos públicos pelo Tesouro Nacional, então aqui ele afeta, pelo contrário, positivamente, né? O Banco Central aqui estava comprando mais títulos públicos do que vendendo, então ele afeta, a maior parte do tempo, né? Ele afeta positivamente a base monetária. Operações do setor externo, novamente, entradas e saídas de moeda estrangeira, e como a gente vê aqui, pelo jeito houve mais entradas de moeda estrangeira que afetam positivamente a base monetária. Tem que trocar os dólares por reais. Operações de redesconto do Banco Central são quase irrelevantes. São operações de empréstimo, depósitos de instituições financeiras e operações com derivativos. Então, veja, os mais importantes, então, são as operações do Tesouro Nacional, operações com títulos do Tesouro Nacional e operações do setor externo, afetando a base monetária. Então, será que o Banco Central realmente controla a oferta de moeda? Base monetária M1? Aqui eu deixo uma citação do Charles Goodhart, que é um expert em Banco Central no mundo, tem alguns livros sobre isso, e ele diz simplesmente que praticamente todo economista monetário acredita que o Banco Central pode controlar a base monetária, e quase todos aqueles que trabalham no Banco Central acreditam que este ponto de vista seja totalmente equivocado.